Então, pessoal, eu fiz 26 carreiras, tá? E aqui na tensão do meu ponto, ele tá pegando um total de quase 71 centímetros, ó, tá? Lembrando que eu estou usando a agulha 3, e o meu normal é usar 3,5, tá? Então, se você estiver usando a 3,5, provavelmente aí o seu deve estar maior, tá bom? Eu vou parando por aqui pra começar, então, o bico de acabamento. Como vocês podem ver, né, ele tá bem retinho. Vamos lá, dar continuidade. Então, agora, a partir daqui, não vou mais trabalhar uma carreira no avesso e uma no direito, tá? Eu vou fechar aqui, ó, fazer uma correntinha de separação e vou fechar aqui na terceira correntinha, a segunda, né? Porque eu coloco ponto baixo e 2 correntinhas. Faço com ponto baixíssimo, tá? Aqui mesmo, eu já levanto mais 3 correntinhas para a altura do meu ponto alto. Aí, agora, a gente vai fazer aquela sequência de 7 pontos altos. Então, no próximo, eu coloco ponto, no próximo também. Fiquei com 3 pontinhos. Nesse espaço de correntinhas, eu coloco mais um ponto. E aqui em cima desses outros 3, eu também vou repetir ponto sobre ponto, ó. Então, eu tenho 7 pontos altos no total. Juntei 2 bloquinhos e coloquei um pontinho no espaço de correntinhas, ficamos com 7 pontinhos no total. Vamos fazer uma correntinha, vou pular esse espacinho, venho aqui para o próximo bloco e continuo fazendo ponto sobre ponto. No espaço de correntinhas, eu coloco um ponto alto, venho nos próximos bloquinhos e continuo colocando ponto sobre ponto. Dessa forma, dá certinho, tá, gente? Eu já fiz aqui tirei a prova, né, pra ver, e dá bem certinho juntando 2 bloquinhos. Dá 7 pontinhos altos até o final, dá bem certo aqui no meu, tá bom, gente? Então, independente do tamanho que você estiver fazendo, só confira antes, né? Pra você não fazer a carreira inteira com 7 pontos altos e chegar no final não dá certo. Mas mesmo se não der certinho, se for poucos pontos que você precisar adaptar, também vale a pena, tá? Porque às vezes aqui no espaço de uma correntinha você coloca 2 pontos, vai improvisando aí nos bloquinhos finais pra ter 7 pontinhos altos que dá certo. Então, eu vou fazer aqui em toda a minha carreira dessa forma, tá? Vocês façam a de vocês. A cada 7 pontos altos, colocamos uma correntinha e pulamos a correntinha da base. E, no final, a gente volta. Deu toda a volta aí, ó. Então, chegando aqui ao finalzinho, uma correntinha. E vamos fechar com ponto baixíssimo em cima, então, da terceira correntinha que a gente usou aqui para dar a altura do ponto alto, certo? Agora, nós vamos passar com ponto baixíssimo por cima desse pontinho alto à frente. E aqui, ó, nesse terceiro ponto alto, mais um baixíssimo. Só que ao passar aqui, ó, ele desviou, tá vendo? Aí, agora não tá querendo... Vamos fazer de novo. Passa aqui com ponto baixíssimo, sem enroscar. Isso. E vem aqui e faz baixíssimo, certo? Aí, 1, 2, 3. Pra altura do ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontos, ó. Percebam que eu pulei esses 2 iniciais e não vou trabalhar nesses 2 finais, tá? Então, vai ficar 3 pontos altos aqui, 2, 7, a gente diminui pra 3. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular esse pontinho à frente, venho aqui nesse próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo esse espaço de correntinhas aqui, venho aqui nesse pontinho e vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, vou pular esse ponto e venho aqui no próximo e coloco um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse espaço e venho aqui nesse ponto e coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Mais um ponto alto e mais um ponto alto. Então, nossa carreira será baseada nessa distribuição, ó. Você pode perceber que você vai ficar sempre com um bloquinho de 3 pontos altos, separado por 3 quadradinhos abertos, ou 3 buraquinhos, tá?
Ó, 3 pontos altos, 3 buraquinhos, 3 pontos altos, 3 buraquinhos, 3 pontos altos, 3 buraquinhos. E assim a gente vai trabalhar pela carreira todinha. Então, eu vou fazer a minha carreira, você faça a sua e já voltamos. Finalzinho da carreira, então, a gente coloca o pontinho alto aqui, ó, em cima dessas correntinhas, que fez a vez do primeiro ponto alto aqui, na carreira anterior, ó, uma correntinha. E agora, eu pego aqui, ó, uma, duas na terceira correntinha pra fazer a altura do ponto alto e fecho com ponto baixíssimo, certo? Agora, nessa próxima carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Então, eu levantei 3 correntinhas pra altura do ponto alto, vou repetir os próximos pontos aqui à frente, ó. 3 pontos, ó, ponto em cima de ponto. Uma correntinha, venho em cima do ponto alto e repito ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto alto, repito ponto alto. Uma correntinha em cima do ponto alto, repito ponto alto. E vou fazendo assim, ó, ponto sobre ponto, por todos os bloquinhos de 3 pontos altos que eu encontrar na carreira, ó. Você pode perceber que tá ficando a mesma coisa da carreira anterior, ó. É só copiar o que você fez na carreira anterior, você faz nessa, ó. Uma correntinha, onde tem os bloquinhos, eu faço ponto, uma corrente, ponto, uma corrente. Uma corrente, ponto, uma corrente e 1, 2, 3 pontos altos. Então, vamos fazer assim a nossa carreira todinha. Assim que a gente chegar no final dela, você já pode arrematar o fio que a gente vai começar a trabalhar o ponto folhagem. Então, já cheguei aqui no finalzinho, ó, já arrematei o meu fio, passei com ele aqui por trás, dei uns nozinhos, ó, que agora eu venho caminhando com a próxima carreira e já fica bem escondidinho. Agora, eu vou usar a cor Frutari da Barroco, tá, gente? Eu falei bastante dele aí nas redes sociais. E eu vou pegar aqui, exatamente onde eu cortei o fio, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou pegar aqui o fio menor e vou fazer uma correntinha, largo ele, pego o maior e faço mais uma, duas, pra dar a altura do ponto alto. Vou mantendo esse fiozinho aqui por trás, ó, venho no próximo fio e faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Tá? Sempre vou repetir os 3 pontos aqui. Agora, eu faço 2 correntes. E eu vou trabalhar aqui, ó, nessas casinhas, tá? Como que a gente vai trabalhar? Qual que vai ser a dinâmica aqui? Assim. Eu vou trabalhar nessa casinha, vou subir nessa, depois eu venho nessa bem alta aqui, tá? Aqui é o meio. Cheguei nessa bem alta, eu vou começar a descer. Aí, eu trabalho nessa e nessa. Em cada casinha dessa, eu vou puxar 2 laçadas, tá? E só vou finalizar essas laçadas quando eu chegar na última casinha. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Serão 10 laçadas na agulha para serem fechadas juntas só no final, tá? Já dou uma dica para vocês, essa última casinha, ela costuma ficar encolhida, escondidinha. Então, preste atenção para não esquecer dela, tá bom? Uma dica bem valiosa também para o início aqui é você relaxar essa mão, tá? Não aperte os pontos, faça esses pontos bem frouxinhos para que eles deslizem na agulha com mais facilidade na hora de puxar, certo, gente? Dado as dicas, então, vamos lá. Vou laçar meu fio aqui na agulha, eu vou começar a trabalhar na primeira casinha. Então, eu puxo uma laçadinha, laço meu fio, vou na mesma casinha e puxo mais uma laçada. 2 laçadas puxadas, tá? Laço meu fio, agora eu vou descer nessa casinha aqui. Vou buscar o fio, passar pela casinha e... Ó, eu folgo até que ele fique mais ou menos nas alturas lá, tá? Aqui eles mudam o distanciamento, mas aqui, ó, eles têm que ficar com a altura o mais parecido possível, certo? Então, laço meu fio, venho de novo na mesma casinha. Ó, laceei. Aqui eu sempre costumo mudar de posição, tá, gente? A forma de pegar a agulha é sempre aqui na casinha do meio, não me pergunte por quê. Ó, venho aqui na casinha mais longe, ó. Trouxe o fio bem, ó, folgadamente. Percebo que eu estou laceando para que aqui eles fiquem na mesma altura, ó. Novamente. Sempre 2 vezes o mesmo exercício dentro da mesma casinha, ó. Dessa forma, o seu ponto fica bem bonitinho e você não se estressa,
tá? Esse é um ponto muito lindo, não vale a pena você fazer muito apertado pra você sentir ranço, entendeu? Então, relaxa sua mão, ó, e faça o mais, ó, folgado possível. Lembram da dica que eu falei? Que a última casinha, ela fica bem escondidinha? Olha lá, como que ela ficou escondida, ó. Aí, você pode vir aqui com esse dedinho aqui, ó, e puxar. Ou então, simplesmente, vir aqui na frente mesmo, ó. Dá uma puxada assim, ó, que você vai ver que a casinha tá ali, vazia, ó. Nós precisamos preencher ela também com 2 laçadas. Então, a última. 1, 2. Então, eu tenho 10 laçadas na minha agulha, tá? E mais a laçada da correntinha. Lembram que a gente fez 2 correntinhas aqui, ó? Então, 11 laçadinhas. E agora, nós temos que tirar todas de uma vez só. E é muito tranquilo também. Você não apertou essas laçadas. Aí, você pode fazer esse movimento aqui na agulha, ó. Se você achar que facilitar, tá? Ó. Aí, vem... Se você não apertou muito, ó. O que pode acontecer é, às vezes, dar uma desfiada em alguma laçada. E aí, na hora de você puxar, ela enrosca, entendeu? Aí, você tem que ter paciência de desmanchar e fazer tudo de novo. Aqui, você pode passar por essa laçada da corrente, assim, ou não. Não tem problema, tá bom? Faça como você preferir. Aí, faz uma correntinha pra fechar e mais 1, 2 pra espaço. Tá vendo? Olha como que fica linda. Linda e sem estresse, viu, gente? Agora, eu laço meu fio, venho aqui pra sequência de 3 pontos altos e simplesmente repito eles. Então, 1, 2, 3. Fiz os 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. Sempre, ao sair da folha e ao entrar, você coloca 2 correntinhas, tá? Vamos de novo. Vou laçar meu fio, vou vir na primeira casinha, vou puxar 2 laçadinhas aqui. 1, 2. E o bichinho resolveu vir bem na minha agulha, tá vendo? Ó. Agora, eu laço meu fio, novamente, na próxima casinha. 1, 2. Laceia bem. Laço o fio, vem na casinha mais alta. 2. Laceia. Lembra de todas aqui ficarem na mesma altura, tá, gente? Agora, a penúltima. 1, 2. Laço meu fio. E agora, a última, que tá bem escondidinha aqui, ó. Gente, quando eu fiz o tapetão cappuccino, quando eu fiz o tapetão Rei Felipe, eu já usei muito esse ponto. E lá não tinha ainda tanta experiência quanto agora. Com certeza, lá eu dei dicas valiosas também para aquela época. Mas, com o passar do tempo, você vai fazendo... aquilo que parecia tão difícil, vai facilitando, sabe? Você vai percebendo que é só uma questão de prática, que conforme você pega o jeitinho, fica muito, muito fácil, ó, tá vendo? Aqui que eu falei, ó, você pode ou passar pela última alça dentro da corrente, ou então fazer assim, ó, tá certo, do mesmo jeito, tá? Ó, não tem problema que fica assim. Ou assim, tá certo dos dois jeitos, nem vou desmanchar. Ó, 2 correntes. E agora, você vai fazer pela carreira toda dessa forma, gente. Então, eu acredito que ficou bem explicadinho. Se ficar alguma dúvida, volta o vídeo. E se mesmo você seguindo todas essas minhas dicas, ainda tá ruim pra você, talvez seja o número da agulha. Talvez pra você fazer o ponto folhagem, na sua atenção, é melhor você pegar uma agulha maiorzinha do que você está usando, tá? No meu caso, estou usando a 3. Se pra mim tivesse difícil, eu pegaria uma 3,5. Se você estiver usando uma 3,5, pegue uma 4. Só pra essa fase do ponto folhagem, tá bom? Me conta nos comentários. Encontrou dificuldade? Qual foi a dificuldade pra você para efetuar esse ponto folhagem aqui hoje comigo neste vídeo, tá bom? Já vou lá ler. Então, olha só, abrindo o ângulo aqui para vocês verem como que ele ficou. Super assentadinho, ó. Página.
a fase aqui do pé de galinha ou do ponto folhagem, né? Que ponto lindo, né, gente? Ai, tô apaixonada nele. Ficou perfeito, ó. Não emborcou, não embabadou. Só deu uma pequena diferença aqui, ó, no lote do fio. Vocês podem ver, né? Ó, aqui ele tá um pouquinho mais claro e aqui ele tá um pouquinho mais escuro. Mas ficou parecendo intencional, ficou parecendo degradê, né? E é isso. Vamos dar continuidade. Então, aqui, após fazer o último ponto folhagem, a gente faz 2 correntinhas. Vamos vir aqui na terceira correntinha que a gente usou para dar altura do ponto alto e fechar com ponto baixíssimo. Vamos passar para o pontinho à frente com mais um ponto baixíssimo. Aqui eu desviei o fio, assim. Feito esse ponto baixíssimo, vamos levantar aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 3 para a altura do ponto alto e 2 para o espaço. Laço meu fio e volto no mesmo lugar aqui e coloco um ponto alto. Formando, então, aqui um ponto V. Laço meu fio, venho dentro aqui, ó, nesse buraquinho do ponto folhagem, ó. E vou fazer um ponto alto e 1, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto. Aqui, gente, a distribuição pode variar para você, tá? Se você perceber que vai ficar repuxando demais, você pode aqui calcular o distanciamento, menos, por exemplo, colocar aqui um ponto V, aí pula esse ponto, vem aqui no outro e coloca mais um ponto V, aí vem no ponto folhagem, tá? Tudo vai depender da tensão do seu ponto. Caso você esteja fazendo igualzinho eu, sem mudar nada, o tapete inteiro, e o seu ponto V, ele tá ficando repuxado e você não quer mudar a didática, quer fazer exatamente como eu, então, aumente o número da sua agulha, tá? Trabalhe com uma agulha um pouco maior aqui, o ponto V, que também vai dar uma laceada aí, e de repente resolva o seu problema aí de tensão, tá bom? Mas por hora é isso. Aonde eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos, eu coloco o ponto V no segundo ponto e na folhagem. Assim como já fizemos no tapete oval, folhagem, né, frutari. Bem fácil aí, econômico, lindão também, bem grandão, que já tá disponível aí a aula pra vocês. Então, eu vou fazer assim até o final da carreira, ó. Você faça aí também, já voltamos. Finalzinho da carreira, ó. Vamos fechar, então, com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. 1, 2, 3. Tem que sobrar 2 aqui para espaço, para ficar igual aos outros pontinhos, tá bom? Então, fechamos aqui assim, ó, com ponto baixíssimo. Vou caminhar por cima dessa correntinha também com ponto baixíssimo, por cima dessa. E agora, eu dou uma correntinha e corto meu fio, tá? Que assim, aí eu vou trabalhar agora a próxima carreira aqui em cima, já fica mais seguro o meu arremate. Pessoal, não sei se tem necessidade, se vocês conseguem ver, claro que ele tá na parte que eu decidi ser o avesso, né? Porque o ponto folhagem, se você olhar aqui, ó, ele tá no avesso. Aqui, essa parte, né? O folhagem, na verdade, ele é dupla face, ó. Você pode usar ele desse lado quanto desse, ó. Ele é dupla face. Mas como essa preparação aqui que eu fiz, eu não fiquei alternando carreira direita e carreira esquerda, então ele ficou no avesso. Ó, então, o direito vai ser esse. Então, mas vocês conseguem ver que ele tá bem assentadinho, né? Não precisou abrir o ângulo inteiro aqui do tapete, ó. Ele tá meio que querendo dar uma levantadinha, tá vendo? Mas, agora nessa próxima fase, ele vai pro lugar, tá bom? Pra essa nova fase, eu vou usar esse fio aqui, que é maravilhoso, gente. Eu super indico pra vocês, tá? Olha só, bem de pertinho, ele não tem nenhum fiapinho, ele é 100% algodão, ó. Essa cor é a 27, a Tex é 885, tá? Você encontra nos melhores armarinhos do Brasil. Ele é da marca São João e ele é 100% algodão, tá? Como eu já fiz no tapete oval, dessa forma eu vou manter, tá? Vocês gostaram bastante nas redes sociais, eu fiz pesquisa, enquete, pra ver se vocês tinham gostado e vocês gostaram. Então, eu vou entrar aqui nesse ponto V, você pode fazer daquela forma que eu faço, de puxar o fio menor com a correntinha, solto o menor e depois puxo o maior,
Mas aqui estou amarrando, porque é um tutorial, uma peça só, mas vários aprendizados, tá, gente? Voltei aqui a agulha no mesmo ponto, busquei o fio, trouxe pra cima e fiz uma correntinha, tá? Vou fazer mais uma. Vou lacear um pouquinho aqui meu fio, volto, laço o fio e venho aqui dentro do mesmo ponto e trabalho como se eu fosse fazer um ponto alto, ó, mas eu não vou finalizar, eu vou tirar apenas as duas primeiras perninhas. Só um pouquinho que ele desfiou. Vamos fazer de novo, ó. Laço o fio, vem no mesmo lugar, busco o fio que vem do novelo e trago pra cima, ó. Vou tirar essas duas primeiras perninhas e vou manter uma na agulha, ó. Com essa alçada na agulha, eu laço o fio novamente, vou no mesmo lugar, busco o fio, tiro duas perninhas novamente. Ai, desfiou de novo. Eu quero usar a agulha 3 até o final, pra mim ter essa experiência. Eu não quero trocar, só que eu percebo que quando chega aqui com esse fio, por ele ser mais delicado, ele desfia um pouquinho, certo? Então, agora estou com 3 laçadas na agulha, ó. Vou tirar todas de uma vez só. Tirei, agora eu faço uma correntinha pra lacrar aqui e mais uma, duas pra espaço, tá? No tapete oval, 2 correntinhas foi suficiente, talvez aqui a gente tenha que usar mais. Então, fique uns segundos no vídeo antes de sair fazendo o seu aí, tá? Fique mais à frente pra ver se teve alteração. Então, ó, um ponto alto sem terminar, laço o fio, vem no mesmo lugar. Mais um ponto alto sem terminar, laço o fio. Volta no mesmo lugar e mais um ponto alto. Tiro todo de uma vez só e faço uma correntinha pra lacrar. Faço mais uma, duas pra espaço. Laço meu fio, venho dentro do próximo ponto V, ó. Assim. Tiro todo de uma vez só. Uma correntinha pra lacrar e uma, duas pra espaços. Um, dois, três. Tiro tudo de uma vez só. Uma correntinha pra lacrar e duas pra espaço. E vamos fazendo assim por toda a nossa carreira. Pelo que eu tô percebendo aqui, vai dar pra mim tocar a carreira toda assim. Não vou precisar aumentar correntinhas e nem diminuir, tá? Aqui, ó. Tá assentando muito bem, não tá levantando, ó. Não tá levantando e também não tá sobrando, não tá embabadando. Embabadando é quando fica assim, gente, ó, querendo fazer onda, tá? Não tá. E repuxando, emborcando é quando quer fazer cesta, assim, virar pra cima. E tá muito bom, tá vendo? Então, vou dar continuidade dessa forma. Então, pessoal, olha só. Coloquei o oval aqui em cima pra vocês verem que ele já está no comprimento do oval, 81 centímetros, tá? Se esticar bem o picôzinho do oval aqui, ele dá uns 82 centímetros já de diâmetro. E também pra vocês, ó, deixa eu botar mais longe, já tô tirando aqui. Também pra vocês verem como que ficou bem, ó, tá? Aqui, ó, ele não tá embabadando e também não tá repuxando. A tensão do ponto, ó, ficou perfeita. Já cortei meu fio ali, fechei com ponto baixíssimo a tulipa, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fechei, tá? Então, agora a gente vai pra próxima etapa aqui, que são os bloquinhos de pontos altos que a gente vai colocar entre as tulipinhas. Então, aqui pra fechar a carreira das tulipas, a gente colocou uma correntinha pra travar, duas pra espaço. E aí, você tem duas opções, você pode vir aqui, ó, dentro dessas laçadas que você fez na primeira tulipinha, buscar o fio aqui, trazer por dentro e fechar com ponto baixíssimo, tá? E também pode, pegar bem aqui no topo, ó. Bem aqui, ó, nessa correntinha que a gente fez pra travar, a gente busca o fio, passa por dentro da laçadinha que está na agulha, caminha aqui, ó, com mais um ponto baixíssimo por essa correntinha, por essa. E aí, faz uma pra travar aqui e pode cortar seu fio.
Aí, aqui a gente vem trabalhando com os pontinhos altos aqui por cima, ó, fica super forte esse arremate, certo? Então, agora a gente vai voltar a trabalhar com a cor inicial, tá? Vou começar exatamente aqui, no bloquinho anterior ao que a gente fechou. Vou novamente fazer aí o processo de amarrar, tá? Mas você pode começar da forma que você já está acostumada, ó. E aqui, ó, é bem importante que você mesma administre a quantidade de pontos que vai precisar para sua tensão de pontos, tá bom? Ó, eu fiz uma correntinha aqui, 2, 3 para a altura do ponto alto. Então, nesse espacinho entre uma tulipa e outra, eu vou colocar 2, 3 pontos altos. Coloquei 3 pontos altos, contando com a correntinha, tá? Aí, em cima da tulipinha, eu vou vir e colocar mais um pontinho alto. Aí, eu venho no próximo espacinho e coloco 1, 2, 3. Em cima da tulipa, um ponto alto. No tapete oval, na parte redonda, a gente colocou 4 e 3, 4 e 3. E em cima da tulipinha, a gente colocou um pontinho alto, tá? Então, por isso que eu tô falando pra vocês, observem, coloquem numa parte reta aí, numa superfície reta do seu tapete. Estica ele pra ver se há necessidade de você colocar 4 pontos altos, ou se é preciso você intercalar, né? Num espacinho você coloca 4, no outro 3, mas o que eu já sei aqui de cara, que é de lei, que você tem que colocar o ponto em cima da tulipa, tá? E nas partes retas do tapete oval, a gente não colocou. A gente colocou só nas partes redondas, tá? Mas aqui no redondo é de lei, você tem que colocar em cima das tulipinhas, tá bom? Então, eu vou seguir minha carreira aqui. Fique no vídeo um pouquinho mais à frente pra ver se eu consegui levar a carreira toda dessa forma ou se eu precisei fazer alguma modificação. Chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, então, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, como vocês viram na imagem anterior, né? Ficou bem retinho aí, minha peça não tá embabadando e nem repuxando. Então, agora a gente vai começar a fazer os bloquinhos de 7 pontos altos. Então, eu levanto 3 correntinhas aqui pra altura do primeiro ponto, venho no próximo e coloco um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Vou trabalhando ponto em cima de ponto até que eu fique com 7 pontos altos. Então, olha só, fiz 7 pontos altos, ó, um seguido do outro. Faço 1, 2 correntinhas de separação, não vou pular nenhum ponto, venho no próximo. Perdão, não vou pular nenhum ponto, já no ponto à frente, eu continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer 1, 2 correntinhas de separação, vou pular um ponto e no próximo eu começo 7 pontos altos. 1, 2, 3, 7 pontos altos, faço 2 correntinhas de separação, não pulo nenhum ponto. Começo de novo. 1, 2, 7 pontos altos, 2 correntinhas, pulo um ponto. E vou fazer assim a carreira toda. Se você fez adaptação aqui na parte de baixo, de repente colocou mais pontos altos que eu, talvez você não precise deixar esse bloquinho onde a gente não pula nenhum ponto. Talvez você pule um pontinho em todos
e tudo bem, tá? Até porque a gente não precisa de um número X que seja ímpar ou par, tá bom? O que a gente precisa é distribuir esses bloquinhos da melhor forma possível para que sua estética fique bonita aí do seu tapete, tá bom? Não precisa ter o mesmo número de bloquinhos que eu e tal. Sempre vai colocando ele em uma superfície reta e vai olhando, ver se ele não tá emborcando ou embabadando, tá bom? Se for necessário você mudar aqui o distanciamento, né? Pode até pular 2, se for o caso tiver o ponto muito grandão, tá? Ou pular nenhum em toda a carreira, ou pular um em todos os bloquinhos. Como eu te falei, observe, por favor. Só não deixe de fazer aí, porque você está tentando fazer igualzinho o meu e não tá ficando bonito aí no seu. A gente tem pontos diferentes, tá? O material também, ele influencia bastante. Muita coisa aí tá em jogo para que o caimento do seu trabalho fique perfeito. E não depende só de mim, tá? Depende de você observar também. Você precisa saber observar e conhecer a atenção do seu ponto. Como que você faz isso? Testando. Vou testar o que ela está falando, vou fazer como ela está ensinando e ver se vai dar certo. Fez um pouquinho, viu que não vai dar certo, que vai embabadar? Ah, não, no meu ponto não vai dar, então eu vou voltar e vou fazer do meu jeitinho, que eu acho que, pelo que eu já conheço, meus pontos vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá finalizar essa carreira e já voltamos. Então, chegando aqui ao final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Gente, pra mim aqui, ó, a minha divisão de bloquinhos deu quase certinho. A única coisa que eu adaptei foi que ficou um bloquinho após o outro, que a gente pulou um pontinho, e aqui nesse último bloquinho eu fiz uma diminuição, tá? Ia dar 8 pontos altos, então eu fechei 2 pontinhos juntos aqui, ó. Tá bom? Só isso, o restante deu tudo certo. Então, ó, ficou um seguido do outro com um pontinho de diferença, os outros ficou tudo 1 e 2. É, 1 e nada, ó. 1, nada. Que eu pulei, tá? Ó, nada, 1. Então, agora eu vou passar aqui para o ponto à frente, com o ponto baixíssimo. E vou começar a trabalhar aqui, ó, no terceiro pontinho do 7. Então, 1, 2, aqui no terceiro eu começo. Vou levantar 3 correntinhas para o altura do primeiro ponto alto, venho no próximo ponto e coloco mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 pontinhos altos aqui, certo? Vou fazer 1, 2 correntinhas, laço meu fio, venho dentro do espacinho aqui, ó, e vou colocar um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e a partir do terceiro, eu coloco novamente o bloquinho de 3 pontos altos. Então, vocês percebam que ao entrar, eu pulo 2, e ao sair, eu não trabalho em 2 também, certo? Então, 1, 2, 3. Faço 1, 2 correntes. Essas 2 correntinhas, eu quero que vocês avaliem também, tá? Se ficar querendo repuxar aí no seu trabalho, você pode colocar 3 correntinhas antes do ponto alto sozinho e 3 após o ponto alto sozinho. Mas eu acredito, gente, que até aqui ele tem vindo tão legal, né? Ele não embabadou, não repuxou, não deu nem trabalho esse modelo, então eu acredito que vai dar certo. Então, eu vou fazer a minha carreira todinha nessa distribuição. Em cima dos 7 pontos altos, eu coloco 3 pontos altos, 2 correntinhas, 1 ponto, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, 1 ponto, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faça aí de vocês e já voltamos. Então, chegando aqui no final da carreira, 2 correntinhas, vamos fechar com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que usamos para dar a altura do ponto alto aqui. Assim como na carreira anterior, vamos passar para o pontinho à frente com ponto baixíssimo. Vamos levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas para a altura do ponto alto. Vou colocar mais uma correntinha para espaço.
Venho aqui nesse pontinho que está sozinho, vou colocar um ponto alto, uma corrente. No mesmo ponto, mais um ponto alto, uma corrente. No mesmo ponto, mais um ponto alto, uma corrente. No mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, a gente vai ficar com 4 pontos altos, tudo no mesmo pontinho de base, separado por uma correntinha. Faço mais uma correntinha, venho aqui no segundo pontinho, né, dos 3 que a gente tem, ó. Pulamos o primeiro e colocamos no meio. Um ponto sozinho. Laçamos o fio, colocamos uma correntinha e vamos fazer aqui um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Até que a gente fique com 4 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4. Feito isso, uma corrente de separação, pula esse ponto, vem aqui no ponto do meio ou no segundo ponto e coloca um ponto sozinho. De preferência sem desfiar. Uma corrente, vem aqui e faço tudo de novo. Então, essa vai ser a distribuição da nossa carreira toda, tá? Caso repuxar em algum momento aí o seu trabalho, aqui onde eu coloquei uma correntinha de separação, ó, você coloque 2. Mas só se repuxar muito, porque na próxima carreira nós vamos encher de pontinhos altos aqui em cima, então, e picou. Então, ele vai dar uma caída bem legal, tá? Então, não se empolgue aí em dar tantos aumentos de correntinhas, porque depois pode ser que o acabamento fique embabadando. Vou fazer aqui a minha carreira, você faça a sua e já voltamos. Pessoal, e aconteceu o que eu já previa, tá? O fio terminou. A partir daqui, eu mudei para o fio Havana, da marca Eco Brasil. Até então, eu estava usando Amazônia da Têxtil São João. Aqui já tinha dado diferença de lote, né? Porque foi 2 pacotes. Esse aqui foi o lote final. Aqui o lote final. E esse aqui é o lote inicial. Então, vocês podem ver que é a mesma cor, ó, 33, mas aqui é 41,56, que é esse lote mais clarinho. E esse aqui já é o lote 55,61, que é esse aqui, tá? E agora, pra finalizar, a gente mudou pro Havana, da Eco Brasil, que é o lote 27,092, 27,09,24, perdão, T2. Ó, cor Havana 38, tá? Ai, Liz, meu Deus, vai ficar muito estranho aqui, ó, dá pra ver, se dá pra perceber muita diferença, tá? Mas, gente, eu preciso terminar o tutorial pra vocês e eu quero que fique bem claro que este não era um projeto que tava programado na minha cabeça. Eu simplesmente amanheci num dia com vontade de fazer tapete, já que eu estava fazendo bastante vestuário nos últimos dias. Eu até compartilhei isso lá no meu Instagram. E aí, eu fiz esse menor, né, que vocês já viram aí o menor. E já surgiu a ideia de fazer o maior e eu não quis esquecer, deixar de lado a ideia. Eu já quis dar vida para essa ideia para mim não desanimar depois. E aí, eu tinha aqueles 2 cones de fios que foram suficientes para fazer até esse pedaço aqui. Então, com 2 cones de fio Amazônia, eu consegui fazer até aqui. Eu fiz esse aqui inteirinho com um só e depois até aqui com um cone. Depois eu mudei para o segundo cone e agora estou mudando para fazer a finalização ali com aquele Havana, que também tá bem bonito. Só achei ele um pouco sujo, tá, gente? Ó, mas ele é muito macio e a cor tá bem bonita, tá? E esse aqui eu comprei lá na Prial Armarinhos. Ó, bem macio. Então, o meu compromisso aqui é terminar o tutorial, tá, gente? Poderia pegar imagens do oval, né? E juntar aqui, mas não, eu quero fazer ele 100% para mim ter a experiência, né, na íntegra, para depois passar para vocês toda a ajuda que vocês precisarem. Depois eu desmancho se ficar muito chamativo, ou se não ficar tão chamativo, eu faço para mim, deixo para mim, entendeu? O importante é eu ter aqui a experiência, ter a peça coringa para mim tá passando para vocês. Então, fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, vou caminhar por cima dessa correntinha com ponto baixíssimo, por cima desse ponto aqui com ponto baixíssimo, até entrar aqui entre o primeiro e o segundo ponto. Então, eu fiz um ponto baixo, foi? Chegou meu sobrinho aqui, me atrapalhei um pouquinho, deixa eu ver. Não, foi baixíssimo. Então, a gente entra aqui com baixíssimo. Vamos levantar aqui mais uma, 2, 3 correntinhas para todo ponto alto e uma para espaço. Laço o fio, venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto alto.
Então, eu fiquei com 2 pontos aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto da carreira anterior. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou voltar aqui, ó. Abraçar o ponto mesmo, nem vou pegar em cima, vou abraçar o pontinho assim, é pra ficar mais prático. E faço um ponto baixo. Laço o meu fio agora 2 vezes. Vou trabalhar aqui, ó, entre o segundo e o terceiro ponto, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, tiro 2 laçadas, 2 e 2. Faço 1, 2, 3 correntes. Volto aqui em cima, ó, e abraço o pontinho com um ponto baixo. Vou laçar meu fio na agulha de novo 2 vezes. Deixa eu tirar o foco aqui. Vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto alto duplo de novo. Tiro 2 e tiro 2. Agora, eu faço um picô bem grandão. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volto do mesmo jeitinho e abraço o ponto alto. Laço o fio 2 vezes de novo, e no mesmo lugarzinho, eu coloco mais um ponto alto duplo. Então, nesse intervalo aqui do meio, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. Faço 3 correntinhas, volto aqui e faço o picô. Agora, eu laço meu fio normal, venho aqui para o último espacinho entre os pontos e coloco um ponto alto. Normal. 1, 2, 3 correntes, abraço o ponto fazendo ponto baixo. E laço meu fio, venho no mesmo lugar e coloco um ponto alto sozinho. Então, a gente vai ficar com um leque nessa proporção, ó. Assim. Ponto alto, uma corrente, ponto alto, um picô. Ponto alto duplo, um picô. Ponto alto duplo, um picô de 5 correntes. Ponto alto duplo e um picô, dentro do mesmo espacinho aqui, ó. Certo? Aí, depois, um ponto alto normal e um picô e um ponto alto. Em todos os leques, nós vamos trabalhar essa distribuição. Na minha tensão de ponto, ao passar de um ponto... Ah, perdão, manchei. Ao passar de um ponto para o outro, nós não vamos pôr correntinha. Mas, se o seu trabalho estiver repuxando, querendo levantar, emborcar, você pode colocar uma correntinha aqui, ó, e aí laça o fio e já começa a trabalhar aqui no próximo leque. Como não é o meu caso, o meu tá muito bom, então, eu só faço ponto alto aqui, laço meu fio e venho aqui e coloco ponto alto. Faço uma corrente no mesmo lugar, coloco ponto alto. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes, abraço o ponto alto aqui com um ponto baixo. Laço meu fio 2 vezes, venho aqui no intervalo do meio e vou fazer um ponto alto duplo. Faço um picô de 3 correntes. Laço meu fio 2 vezes, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho aqui, abraço o ponto alto duplo com ponto baixo. Laço meu fio 2 vezes, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto duplo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui e abraço o ponto alto duplo. Agora, eu faço um ponto alto normal, aqui no último intervalo, 3 correntes, para fazer o último picô. E mais um ponto alto normal dentro do mesmo espaço. Então, a gente fica com... No total, né, de pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos e 1, 2, 3, 4, 5 picô. Sendo que 3 desses 7 pontos são ponto alto duplo e um picô é com 5 correntinhas, que é o picô central. Então, eu vou fazer a minha carreira todinha dessa forma, tá? Se ficar alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e estarei aqui no final te esperando para arrematar. Então, dei a volta toda. Chegando aqui no finalzinho, a gente fecha com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha, ó. 1, 2, da terceira correntinha. 1, 2, aqui na terceira, pra lacrar a nossa carreira. Dou uma esticadinha no meu fio e posso estar cortando ele. Já já eu vou abrir a imagem pra vocês verem como é que ficou o caimento, tá?
Levar aqui pra trás. Pra fazer esse arremate, ó. Agora é só abrir o fio ao meio. Assim, e fazer uns nozinhos, tá, gente? Eu não vou fazer tão forte, não vou fazer esse arremate 100%, porque eu não sei, eu tô decidindo ainda se eu vou manter ele assim, por conta das tonalidades de cores, né? Ou se eu vou acabar desmanchando ele, porque, como eu falei pra vocês, a intenção não era fazer um tapete tão grande assim, né? Mas aí, como veio a ideia, fluiu, eu não quis perder a oportunidade, mas também não sei se ele vai ficar legal depois todo aberto, se eu vou gostar dele, assim, nessas tonalidades de cores diferentes, tá bom? Então, eu não vou cortar 100%, eu fiz 2 nozinhos, mas você vai escondendo assim, ó, vai passando entre os pontos, faz mais nós e corta o excesso, tá bom?